Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui hoje mais um dia para buscarmos a Deus em oração e também para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero que você comente aqui depois como tem sido essas experiências da oração da manhã e da oração da noite. Irmãos, para mim tem sido uma bênção. Eu quero desde já agradecer a vocês pelo carinho, por todas as vezes em que vocês compartilham essas orações. Isso tem feito com que milhares e milhares de lares tenham recebido a palavra de Deus todo dia. É como se fosse um pãozinho fresco que acabou de sair do forno. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Eu gosto de ver a palavra de Deus de uma maneira muito acessível. É por isso que Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. É por isso que ele disse, venham a mim e comam e se saciem. Porque, irmãos, a palavra não é somente para os religiosos, não é só para aquele que talvez fez um curso de teologia. Não, irmãos, a palavra tem que atingir todo tipo de coração. Não importa se a pessoa é analfabeta, se ela não sabe escrever o seu próprio nome. O mais importante é ela abrir o coração e quando Deus vai entrando na vida da pessoa, irmãos, Deus dá uma sabedoria incrível. Eu já vi muita gente simples que acaba tendo uma sabedoria tão grande que a gente chega à conclusão, só pode ter sido o Espírito Santo que revelou isso para a pessoa. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente julga e a gente acha que só porque alguém não teve uma formação, uma instrução, ela não pode pregar a palavra, ela não pode ensinar os outros a respeito do reino de Deus. Irmãos, o quanto nós estamos errados e enganados. Sabe por quê? O mais importante na vida do cristão é a comunhão que ele tem com Deus. E tem muita gente que é só de fachada, a pessoa não tem vida com Deus realmente. Mas tem outros que não aparentam, não tem aquele estereótipo de crente, sabe? Mas o seu interior está radiante da presença do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a consciência que o cristão tem que ter. Uma consciência limpa, uma consciência pura. Inclusive lá em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 16, o apóstolo Pedro disse o seguinte, mantenham a consciência tranquila, uma consciência limpa, de forma que se alguém falar mal de você, se alguém fizer alguma calúnia sobre você, que essa pessoa fique envergonhada. Por quê? Porque você tem um bom procedimento. Irmãos, a melhor maneira de nós termos uma consciência tranquila é nós vivermos em santidade, é vivermos em comunhão com Deus. Pare para pensar no exemplo de Daniel. Inclusive eu admiro tanto Daniel que eu coloquei o nome do meu filho, o meu filhinho Daniel, com esse nome, porque eu admiro demais ele. A Bíblia diz que as pessoas tentaram encontrar alguma coisa para falar mal dele, para criticar, para mostrar que ele estava errado e não encontraram. Por quê? Ele simplesmente andou com Deus. Irmãos, a melhor coisa é quando nós não devemos nada para ninguém. É quando nós realmente praticamos aquilo que nós pregamos, ou seja, não é uma mentira que nós falamos, é aquilo que realmente a gente vive, que a gente experimenta. O apóstolo Paulo falou o seguinte, como nós podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Irmãos, é impossível. Quando você tem uma transformação de dentro para fora, olha, eu costumo dizer que até o cachorro da sua casa ele percebe. É nítido a mudança, é uma limpeza de dentro para fora, não é mesmo? E hoje, irmãos, eu quero falar sobre essa consciência, porque sabe quando você comete um pecadinho? Você conta uma mentirinha para alguém e aí naquela hora você fica com o coração queimando, né? De arrependimento, você sofre, você chora. Irmãos, é muito triste, é muito complicado quando você fica com essa culpa no seu coração, mas eu quero te mostrar hoje que, na verdade, esse é um ato de amor de Deus, de misericórdia dele. E ao mesmo tempo eu vou te provar aqui hoje que Deus, infelizmente, ele derrama também juízo. Não é da vontade dele, mas é necessário. Deus, ele castiga, ele disciplina. E talvez você que está me ouvindo aqui hoje, você pode estar passando por uma situação bem complicada. E quando você entender que talvez seja o tratamento de Deus na sua vida, aí então você vai poder se render ao Senhor, aos pés da cruz, e a grande transformação que você vem buscando vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, foi no ano de 2002, na última semana de janeiro de 2002. E assim que eu me converti,
Irmãos, eu decidi mergulhar de cabeça. Eu pensei o seguinte: eu não vou ser somente um membro de igreja, eu não vou só esquentar o banco da igreja, não. Eu quero fazer diferença, eu quero viver realmente o que Jesus pregou e ensinou. Então eu comecei a caminhar com Deus, mas irmãos, não demorou muito tempo para eu perceber que eu não era bom coisa nenhuma, que eu não era capacitado coisa nenhuma, e foi então que eu comecei a me questionar: por que será que Deus me escolheu? Por que será? Porque eu não dou motivo nenhum para Ele ter me escolhido. Aliás, eu dou muitos motivos, para Ele desistir de mim. E eu percebia que Ele não desistia, e até hoje não desistiu e não vai desistir. Aleluia! Assim também é com você. Mas eu me lembro, irmãos, que eu me sentia muito culpado. E aí um dia eu fui numa vigília de oração, eu estava lá orando com outras pessoas e Deus me revelou o oculto, aquilo que estava no meu coração, coisas erradas que eu estava fazendo, porque era um contraste, sabe? Ao mesmo tempo que eu ia na igreja, eu chegava em casa à noite, ficava de madrugada acessando o site pornográfico, eu contava muita mentira. Irmãos, foi um processo, sabe? E é por isso que a gente tem que ter paciência com as pessoas e ter muita compaixão, porque esse processo do começo não é fácil. Eu estava ali sendo transformado por Deus, sendo encharcado pela presença dEle, pelo amor dEle, mas ao mesmo tempo eu me afundava no pecado de cabeça. E foi então que nessa vigília o Espírito Santo revelou coisas ali que só eu e Deus sabíamos. E então essa pessoa, ela me trouxe umas advertências sobre algo que eu estava passando. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu senti um arrependimento tão forte. Irmãos, eu batia no peito, eu olhava para cima e eu falava: Deus, nunca me deixe desviar. Se algum dia eu quiser desviar, sair da Tua presença, por favor, use alguém, coloque uma barreira na minha frente, não me deixe eu me afundar no pecado, sair da Tua presença, sem que o Senhor me avise antes, Deus. Abra os meus olhos. Irmãos, tamanho foi o arrependimento. E aí então eu comecei na caminhada com Deus e a partir daquilo ali, irmãos, daquele arrependimento, o Senhor começou a me capacitar. Ele me deu uma força que eu não tinha para vencer o pecado. E talvez você está precisando dessa força. Eu vou te mostrar como que você vai conseguir ela. Até o final eu vou te mostrar aqui hoje, tá bom? Nós já vamos começar com a mensagem e ao longo da conversa eu vou trazendo mais algumas coisas interessantes e também vou trazer um exemplo da Bíblia para você entender o que fazer e o que não fazer, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever. Olha, tem muita gente nova que está me acompanhando. Eu quero pedir para você clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se e ative também o sininho que vai aparecer aí do lado, selecionando a opção todas. Você estará na minha lista de oração, porque todo dia eu vou orar com você na oração da manhã e da noite, tá bom? Vamos lá então. Irmãos, como nós estamos falando aqui sobre o pecado, é muito importante você entender que junto com o pecado está a sua consciência. E quando você está com a consciência tranquila, isso te dá paz, isso te dá alegria. Mas quando você começa a pecar, a sua consciência vai acusar sim. Você vai sentir aquele peso da culpa e isso é totalmente saudável. Na verdade, isso aí é um alerta de Deus. Eu vou te mostrar como que funciona isso. Mas existe algo muito mais perigoso do que o próprio ato de pecar, que é quando você se acostuma com o pecado. Olha, irmãos, eu senti muito forte aqui no meu coração hoje de trazer essa mensagem, porque eu sei que muitos de vocês já não têm sentido mais aquele arrependimento, aquela tristeza que vem junto com o pecado, sabe? É aquele ponto em que você sente uma vergonha tão grande que você não quer cometer mais aquele erro. Mas o problema é quando você já não sente mais aquele peso. Você simplesmente peca, você peca de novo e aí chega um ponto que você vai pecando tanto, você não sente mais a vergonha do pecado. É por isso que eu quero que você guarde essa frase aqui, ó. Quando o pecado não te envergonha mais, é porque ele já te venceu. Guarde isso no seu coração, porque isso não é só uma frase, é um diagnóstico da sua alma. Irmãos, a vergonha que a gente sente pelo nosso erro não é para nos condenar, é a misericórdia de Deus em ação. É como se o Espírito Santo estivesse gritando dentro de você: ei, toma cuidado, esse caminho vai te levar para a morte. Volta para mim, volta para a minha presença, eu estou aqui te esperando. Irmãos, o Espírito Santo é tão lindo, tão maravilhoso, que mesmo quando a gente tenta não ouvir a voz dele, lembra quando você está querendo pecar, você quer fazer algo errado e fica aquela vozinha na sua consciência?
É nessa hora que o Espírito Santo está te chamando, ele está dizendo: não siga adiante, não entre em contato com essa pessoa, não manda essa mensagem, não acesse esse site. Mas aí você insiste porque você está tão fraco espiritualmente, você está tão carnal que você esquece das coisas espirituais, ou melhor, você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, entende? E o problema é que quando o Espírito Santo começa a falar com você, ele vai falando dia após dia, ele insiste, ele tem paciência, mas se você não quer, vai chegar uma hora que o seu coração mesmo, ele vai se encher com tanta justificativa, tantas desculpas, que você simplesmente não vai querer mais saber do Espírito Santo. Por isso, enquanto eu falo aqui com você, é muito importante que você analise o seu coração. Qual foi a última vez que você se arrependeu de verdade? Eu não estou falando aqui sobre chorar, viu, irmãos? Porque só chorar não significa que você se arrependeu. Na verdade, muitas vezes você não precisa chorar, você só precisa mudar de mentalidade. Porque a palavra original relacionada a arrependimento é a palavra metanoia, que é o quê? Mudança de pensamento. É você entender que aquele pecado vai te afastar de Deus, vai te prejudicar, ele não vai te acrescentar em nada, e aí então você muda de mentalidade. Você pensa assim: quer saber? Eu vou me alimentar espiritualmente, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a orar mais, eu vou participar da oração lá com o pastor, eu vou fechar as portas que me levam ao pecado. E aí você começa a mudar a sua maneira de pensar, você começa a adorar a Deus, você começa a declarar a grandeza, a bondade do Senhor, e aí quando você menos percebe, você já está mais fortalecido. É nessa hora que você se sente mais forte, sabe? Você nem fica pensando no pecado. Sabe quando você sai de uma vigília, você nem quer falar sobre nada que te afaste de Deus, você não quer ficar mexendo muito no celular, você não quer fazer nem gracinha, nem piada, porque você está muito concentrado nas coisas de Deus. Só que aí o tempo passa, né, irmãos? E nada pior para a nossa vida espiritual do que o tempo, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com as coisas de Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que o povo de Israel estava lá no deserto, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho e de repente começaram a sentir fome, e Deus então começou a mandar o maná, que era um alimento meio adocicado, tipo um bolo com mel que descia do céu. Irmãos, aquilo ali era tão maravilhoso, porque aquilo saciava as pessoas e não tinha uma explicação lógica, era um milagre de Deus. E a boa notícia é que vinha todo dia. Então todo dia, assim que amanhecia, esse bolo caía do céu. E sabe o que a Bíblia diz? Que todas as pessoas, quando perceberam que aquele pão caía do céu, eles disseram: que pão maravilhoso! O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Ou seja, as pessoas ficaram maravilhadas. Elas contavam umas para as outras, elas se deliciavam com aquele milagre. Mas, irmãos, o tempo passou. O tempo é o nosso maior inimigo. E então, à medida em que os dias foram se passando, de repente as pessoas já não estavam aguentando mais aquele pão. E então eles começaram a dizer: que pão desprezível que Deus está nos dando. Não queremos mais esse pão desprezível, queremos as carnes que nós comíamos lá no Egito. Queremos as cebolas, os temperos. Irmãos, aqueles homens e mulheres, eles simplesmente ignoraram a bondade e a misericórdia de Deus, porque deixa eu te falar uma coisa, Deus ele nem sempre vai te dar o que você quer, mas ele vai sempre te dar o que você precisa. E o povo precisava aprender a depender de Deus. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a sentir saudades da época da escravidão. Assim como nós hoje muitas vezes sentimos saudades da nossa antiga vida, a vida antes de Jesus. Era uma vida cheia de escravidão, uma vida de sofrimento, mas em relação ao pecado, às coisas boas do mundo, isso aí muitas vezes nos dá anestesia, a gente simplesmente não consegue enxergar as coisas ruins. Sabe quando você lembra de um pecado, de uma pessoa com quem você se relacionou no passado, você lembra só das coisas boas, né? As coisas ruins você acaba esquecendo. Porque, irmãos, a nossa carne, ela nunca vai se converter. E é por isso que a gente precisa se encher do Espírito Santo. É por isso que nós não podemos sair da presença do Pai, do carinho, do amor que Ele tem por nós. E eu quero só ler para você uma passagem que está lá em Romanos, capítulo 1, o versículo 28, onde o apóstolo Paulo está falando para uma sociedade que de propósito virou as costas para Deus. Olha só o que ele disse:
visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou ao modo de pensar depravado e os deixou fazer coisas que não deveriam. Irmãos, quando a gente lê esse versículo aqui, a palavra mais terrível que a gente pensa é a palavra depravado, né? É uma palavra muito pesada, muito forte. Mas e se eu te disser que a pior palavra desse versículo aqui é quando diz que Deus entregou as pessoas a uma maneira de pensar depravada? Irmãos, isso aqui é o pior castigo que possa existir. É quando Deus nos entrega ao pecado. Olha, eu já conheci muitas pessoas que entraram nessa, sabe? Pessoas que não quiseram mais saber de Deus e de repente Deus acabou entregando eles. Tipo assim, meu filho, você não me quer, eu gostaria muito de poder cuidar de você, mas eu tô vendo que você não quer o meu conselho, a minha sabedoria, a minha força. Então, infelizmente, você pode fazer a partir de hoje o que você quiser. Faz do seu jeito, vai lá, segue a sua vida. Irmãos, isso aqui é muito triste, sabe? É como um pai que depois que ele aconselhou o filho de todas as formas, que aquele fulano, aquele ciclano é uma má amizade, mas o filho não quis saber, então o pai simplesmente diz assim: meu filho, eu não posso te prender mais aqui em casa, então vai lá, faz o que você quer, mas saiba que a porta para você sempre vai estar aberta. Irmãos, da mesma forma, Deus age assim com a gente. Se nós que somos humanos agimos dessa maneira, quanto mais Deus, Ele nos ama muito mais, só que Ele ama a tal ponto de respeitar a nossa decisão, a nossa livre escolha. Irmãos, quando a gente chega nesse ponto, sabe o que acontece? A nossa consciência começa a ficar anestesiada. Aí a gente já não sente mais o peso do pecado, aí a gente começa a colher aquilo que nós plantamos, porque quando nós plantamos na carne, nós colhemos destruição. Mas quando nós plantamos no Espírito, nós colhemos vida eterna. Amém? É por isso que eu valorizo muito esse momento da oração aqui no canal, porque é o momento em que você está plantando coisas boas. E isso vai trazer para a sua vida tantas bênçãos, mas tanta coisa boa que você nem imagina. E eu sei que ao mesmo tempo, muitos de vocês estão pensando assim: mas pastor, como que alguém chega nesse ponto? Que tristeza! Eu amo a Deus de todo o meu coração, eu nunca quis viver dessa maneira, afastado de Deus. Pois é, irmão, só que tem um detalhe: ninguém acorda um dia e decide ter um coração endurecido, e decide ter um coração voltado para o pecado. Isso, na verdade, é um processo, entendeu? Acontece devagarzinho, em silêncio. E a Bíblia, irmãos, como sempre, ela já tem até mesmo o remédio que você precisa tomar para que você não chegue nesse ponto. Porque você nunca pode pensar assim: ah, esse pecado eu nunca vou cometer. Ah, eu nunca vou me afastar da presença de Deus. Não, irmãos, nunca podemos falar isso, porque a própria Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Então, é uma decisão diária de você andar com Deus e nunca deixar o pecado ocupar o lugar do seu coração. Amém? Então, nós já vamos orar agora, mas antes eu quero te dar o remedinho, certo? Eu quero que você tome esse remédio. Todo dia você vai tomar esse remédio, vamos combinar assim? Porque se você tomar esse remédio, você nunca vai se desviar. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 3, o versículo 12 e o versículo 13. Está escrito assim, ó: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, enquanto ainda há tempo, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aleluia! Irmãos, eu não sei se vocês repararam no detalhe escondido aqui, ó. O final do versículo diz assim, ó: para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, irmãos, o pecado é mentiroso. Ele chega para você com uma promessa de prazer, de alegria, mas a conta que ele deixa para você pagar é uma conta de escravidão. Então o diabo, que é um aproveitador, ele sabe das suas fraquezas, ele fica sussurrando no seu ouvido assim, ó: ah, não tem nada demais, não tem nada a ver não, é só essa vez, vai lá, faz lá, e ninguém vai ficar sabendo, viu? Deus é amor, depois Ele te perdoa. E aí, irmãos, cada vez que a gente vai cedendo a essa mentira, é como se fosse criando uma camada à sua volta, em volta do seu coração, uma camada de insensibilidade. Você cada vez mais vai perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo. A primeira vez que você mente, você quase não consegue dormir à noite, não é assim?
Na 20ª vez, você nem se lembra mais do que você falou. A primeira vez que você se entrega a um pecado, a uma masturbação, uma pornografia, você se sente muito sujo. Com o passar do tempo, aquilo ali vira um refúgio, né? Você começa a correr para aquele pecado sempre que você está mal. É como se fosse um vício da bebida, do cigarro, das drogas. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser perfeitos, mas o que eu quero dizer é que você nunca pode se acostumar com o pecado. Você nunca pode parar de lutar. Nunca pode parar de orar, de buscar a Deus. Nunca deixe de buscar ao Senhor por causa do seu pecado. Continue buscando a Ele, mesmo pecando, e aí o Senhor, Ele vai te dar forças para superar. Amém? E sabe qual é o remédio que eu queria trazer para você? Aqui está dizendo no versículo: encorajem uns aos outros todo dia, enquanto ainda há tempo, para que o pecado não endureça o coração de vocês. E sabe por que a gente tem que encorajar uns aos outros? Porque o pecado que a gente guarda no escurinho do nosso coração, só para nós, ele tem o poder de nos endurecer. Mas quando a gente traz ele para a luz, quando a gente confessa para um irmão de confiança, homem confessando com homem, mulher com mulher, ou então, quando você está aqui ouvindo a palavra e a gente comenta sobre esse assunto, essa é a hora de você se abrir, essa é a hora de você receber o alimento, mudar de vida e a partir daí você pode encorajar outras pessoas, porque você sabe o caminho das pedras, vamos assim dizer. Você já entendeu que quando você peca, você pode confessar e você será perdoado pelo Senhor. Amém? E é maravilhoso, irmãos, quando o perdão de Deus vem, a gente sente uma alegria que não cabe no peito e aquilo nos encoraja, nos dá vontade de contar para todo mundo que hoje é o dia do perdão, o dia da graça. Irmãos, aqui está dizendo, enquanto é tempo, encoraje outras pessoas. Olha, quando você encoraja alguém, sabe o que acontece? Você é encorajado. A melhor coisa da gente superar o pecado, superar os problemas do dia a dia, é falando de Deus para as pessoas, encorajando, se preocupando em cuidar de vidas, em levar o Evangelho, em falar do amor de Jesus para os outros. Amém? E quando você compartilha uma oração como essa, por exemplo, você está fazendo a obra de Deus. Porque aqui eu não falo de religião, eu não falo de igreja, eu só falo do reino dos céus. Isso é maravilhoso porque hoje em dia está tão difícil, né, irmãos? A gente passa por tantas lutas e a gente não quer ouvir uma mensagem que vai só massagear o nosso ego. Nós precisamos da verdade, porque Jesus disse que a verdade vos libertará. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero pedir para você deixar o seu comentário. Escreva assim, aqui embaixo: Deus falou comigo hoje. Ou então diga assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu já estou sentindo aqui, irmãos, o coração queimando. Eu creio que hoje o Senhor vai tocar o seu coração com esta oração. E no final, a única coisa que eu te peço é para você compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos espalhar o Evangelho, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela tua graça e misericórdia que se renovam a cada manhã. Obrigado pela tua palavra, porque muitas vezes ela é como uma faca afiada. Ela entra no mais profundo da nossa alma e quando ela nos toca é para nos transformar, é para nos moldar à imagem do nosso Senhor Jesus. Oh, meu Pai, obrigado, porque mesmo quando a gente é duro de coração, o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, pelo incômodo do Espírito Santo, por essa vergonha que nos mostra que ainda tem vida, tem esperança de voltarmos para o Teu caminho. Oh, meu Pai, nós te pedimos perdão também. Perdoa a gente, Senhor, por todas as vezes em que nós ouvimos a Tua voz e ignoramos. Perdoa pelas desculpas que nós criamos, pelos pecados que a gente escondeu lá no fundinho do nosso coração, achando que o Senhor não estava vendo. Ó Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes nós deixamos a santidade de lado e nos contentamos com uma vida morna, longe do fogo da Tua presença. Nós nos arrependemos, Senhor, de toda frieza, de toda indiferença espiritual. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora diante do Senhor cada pessoa que está orando junto comigo todo dia. Talvez essa pessoa esteja vivendo há tanto tempo com aquele pecadinho de estimação que ela já nem consegue enxergar mais aquilo como um pecado. Talvez a mentira, a fofoca, a pornografia, o sexo antes do casamento,
a mágoa, o orgulho tenham se tornado tão normais que a consciência dessa pessoa já se calou. Por isso, meu Pai, quebra esse engano hoje. Em nome de Jesus, eu desfaço toda mentira do diabo na mente dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo venha como fogo consumidor e arranque, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti. Dá-nos um coração de carne, um coração sensível ao Teu toque, um coração que chora pelos seus próprios erros. Eu repreendo agora todo espírito de conformismo com o pecado, todo mal que tem tentado contra a nossa vida, que tem colocado tentações no nosso caminho de acordo com a nossa cobiça. Eu te peço, meu Deus, nos dê força para dizer não ao pecado, para deletar aquele contato, para parar de falar com aquela pessoa que só nos afasta de Ti. Oh, meu Deus, dá-nos a santidade, Senhor, que a gente possa olhar para Jesus e não enxergá-lo como alguém, e não enxergá-lo como alguém distante, mas enxergá-lo como um exemplo a ser seguido. Pai, nesse momento eu oro pelas pessoas que estão feridas na alma, pessoas que não aguentam mais a solidão, a carência, a rejeição, e por causa disso elas se refugiam no pecado. Deus, ajuda elas, Pai, a superarem essas dificuldades, essas tristezas que vêm no coração. Preenche cada coração com Teu amor, com Teu cuidado, com a Tua proteção. Oh, meu Deus, eu oro também por essas pessoas que estão doentes no corpo, pessoas que estão sentindo dores, enfermidade, estão tendo um diagnóstico ruim do médico, cada vez parece que vai piorando. Mas, Senhor, eu uso agora a autoridade do Teu nome e eu repreendo essa enfermidade agora. Eu cancelo agora toda enfermidade, eu mando embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia todo câncer, todo tumor, toda dor nas juntas, no corpo, na cabeça, tudo aquilo que os médicos não estão encontrando uma solução. Nós repreendemos agora toda enfermidade e eu mando embora em nome de Jesus. Oh, meu Pai, coloca da Tua mão, Senhor. Tantas pessoas agora mandando pedidos de oração, pessoas que estão doentes em todas as áreas. Restaura, Senhor, os casamentos, liberta os filhos dos vícios. Quantos jovens agora estão nas drogas, nas más amizades. Ó Jesus, visita agora essas pessoas. Nós intercedemos por elas e te pedimos, coloca os Teus anjos ao redor. Não deixe, Senhor, essas pessoas naufragarem, essas pessoas se sujarem no pecado. Senhor, meu Deus, eu creio que o Senhor ouviu a nossa oração hoje. E nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor salve multidões, milhares e milhares de vidas, em nome de Jesus. Oh, meu querido, se você está ouvindo essa oração e você está sentindo no seu peito, assim, ó, no seu coração, coloca a mão no seu coração agora. Você está sentindo que você está longe de Deus, que você precisa de um recomeço? Essa é a tua chance. Deixa eu orar por você, mas eu quero que você ore também com as suas palavras, porque o próprio Senhor Jesus disse que quando você confessa com a sua boca que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, e quando você crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, aí você está salvo. É nessa hora que o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então, se você puder, se você quer, fale com sinceridade essas palavras aqui, ó. É só você repetir, mas faça de coração. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou muito falho, eu não sei tocar a minha vida sozinho, eu preciso de Ti, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Receba, Senhor, cada área da minha vida e me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Me lava com o Teu sangue, Jesus, o Teu sangue é precioso. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados e eu creio que o Senhor ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Escreve meu nome no livro da vida e a partir de hoje, Senhor, eu digo em voz alta: Tu és o meu único Senhor e Salvador. Ó Jesus, eu Te amo e por amor a Ti eu renuncio o meu passado e o meu pecado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, minha irmã, se você orou de todo o coração, a Bíblia garante que você está salvo, mas tem que ser feito de coração, tá bom? Se você quiser, você pode voltar a sua oração, você pode orar de novo, mas é muito importante que você use a sua fé.
Creia que ainda que você não esteja sentindo, mas você tem que crer, é uma decisão, é algo que você fez no seu coração e agora você quer andar com Jesus todo dia. E o mais importante é que você agora não saia mais da presença dele, nunca mais. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas se firme na palavra de Deus. Procure uma igreja que realmente prega a palavra e busque andar com pessoas que têm a mesma fé que você, tá bom? Eu te espero então agora no próximo vídeo. E não se esqueça de compartilhar. Olha, muitas e muitas almas serão tocadas e salvas através da sua vida, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.